como é que vocês avaliam o Bolsonaro nessa história? E parece que é o único rompimento de uma lógica que vem desde o Sarney até hoje, né? Eu tava conversando mais cedo, a gente discordou num ponto que eu... Então vai. Faz um tempo aí que eu tô com essa ideia fixa na cabeça. Ele discorda brutalmente de mim, quase me destruiu nos argumentos, mas eu não vou abandonar a posição, sou teimoso. 2013 foi uma revolução, do que aconteceu em 2013. Não vou vir com teoria da conspiração. Revolução colorida. Foi um movimento que surge contra o governo de São Paulo, que o Haddad não precisava ter tomado o lado do Alckmin. A Dilma muito menos precisava ter tomado o lado de parem de ser violentos. E ela chamou toda a atenção pra se destruir por causa disso. Não se destruiu completamente, porque um ano depois ela venceu, né? 2013 foi destruído em menos de um ano. Impressionante, né? Que revolução patética. Mas o sentimento ficou ali. E as manifestações para derrubar a Dilma foi o que moldou essa política que a gente tem hoje. E o Bolsonaro ele não fez nada em todo esse período. Ele não foi um ator. Ele se aproveitou no final de todo esse processo. Porque tem a Lava Jato, a questão da Lava Jato ali no meio. Então são duas correntes correndo em paralelo. A destruição do PT, que a mídia abraçou principalmente, não por ideias, porque eles são petistas, mas sim porque dava muita audiência você mostrar manifestação contra o governo e Lava Jato, as pessoas gostavam de ver isso, então a mídia falou, bom, tá dando dinheiro, tá dando audiência, a gente tá falido, vamos dar audiência pra isso, e a mídia foi contra, entrou nessa onda antipetista no vácuo, porque não tinha como negar a realidade. Então a gente tem esses dois movimentos acontecendo em paralelo, e o Bolsonaro, ele estava crescendo nas redes, mas ele não era um ator nesse processo. E ele se aproveita naquele momento porque não havia um líder. Nunca houve um líder claro. Você tinha movimentos, você tinha o Vem Pra Rua, o MBL, o Revoltados Online. Você tinha um monte de movimento, verdade, mas não tinha bastante, um rosto. Não tinha um cara que juntasse, que reunisse todas as qualidades de... Ele não é um político tradicional, apesar de ter 27 anos de carreira quando ele assumiu a presidência. Ele é um cara que fala o que pensa. Olha... Esse cara, e tinha o Trump, tinha todo o movimento lá fora também, o trumpismo, toda aquela palhaçada rolando nos Estados Unidos. Então, toda essa revolução foi entregue na mão do cara. E o Bolsonaro, o que ele fez com todo esse poder? Que eu pessoalmente acho que ele foi o chefe de Estado com mais poder na história do país, por um curto período de tempo. Porque ele recebe esse poder, assume a presidência e explode na cara dele. Ele sacrifica a Lava Jato para salvar os seus filhos. Ele abraça várias pautas que ele foi eleito para não defender, tipo Auxílio Brasil, esse tipo de politicagem rasteira. Ele não era para ser esse cara. Não era para ser um cara do Centrão, apesar dele admitir que era do Centrão. Ele era para ser um cara para salvar o Brasil. E ele simplesmente não tinha capacidade intelectual para lidar com tudo que ele recebeu. Ele recebeu um presente. O Lula não teve esse presente. Bom, eu falando algumas coisas bem interessantes, permita-me dar um contraponto. No que tange a mídia, uma coisa que eu sempre observei durante aquele período, as eleições de 2014, elas são um ponto de quebra no Brasil. Isso nós concordamos enfaticamente. Contudo, o modo que... Tá falando em 2018, né? Não, eleição de 2014 mesmo. 14, não, Dilma contra o Aécio. Por quê? O que vai sair dali era evidente que, mesmo triunfando, a Dilma não tinha a popularidade que ela ambicionava e a popularidade capaz de sustentar um governo com tantas falhas pessoais que ela tinha. Desse modo, quando os protestos começam a se tornar mais recorrentes, certamente a mídia observou. É evidente que essa mulher vai cair. Quando ela cair, existem dois grupos políticos fortíssimos que são muito mais maleáveis com nossas perspectivas, que tendem a não nos afetar. Vamos apoiá-los. Como o Renato citou bem, ao longo daqueles protestos, a Globo cobria, às vezes, o dia inteiro. Ela se dava ao trabalho de colocar helicópteros filmando, pessoas, repórteres embaixo filmando, conversando com as pessoas, deixava as pessoas falarem o que pensavam de fato. Pois qual era o resultado plausível e esperado? A Dilma cai, entra o PSDB, voltamos a organizar a máquina pública e o jogo continua. Só que nesse momento, a política tem muito dessas coisas. É um imponderável. O Bolsonaro é o símbolo máximo do imponderável.
Bolsonaro é uma pessoa. Ele não foi um militar brilhante de maneira nenhuma. A única coisa que ele se destacava era fisicamente, segundo os seus próprios companheiros diziam, mas nada que chamasse muita atenção de ninguém. Intelectualmente falando, ele próprio já confessou inúmeras vezes que tinha certas dificuldades em algumas matérias, que não teve as notas mais altas possíveis, fora que sua capacidade de falar vídeo quando ele virou presidente da República era uma coisa triste. Nem lendo um teleprompter, um infeliz conseguia se comunicar direito. Meu Deus do céu. Contudo, ele conseguiu se posicionar nos lugares certos. Ele teve uma coisa que nenhum outro candidato teve. Ele enxergou o zeitgeist. Ele enxergou o espírito do tempo, né? Ele viu, ele foi o primeiro a enxergar de maneira forte o impacto que a internet poderia ter. Naquela época, o que era a internet? Vou lançar um videozinho, internet para políticos, no caso. Vou lançar um videozinho aqui no YouTube para fazer uma propaganda. No máximo, vou ter uma conta no Twitter, porque é algo... Todo mundo tem, vou ter uma também. Só que ele conseguiu utilizar isso de uma maneira muito eficiente e que até hoje continua sendo eficiente, mesmo com as tolices que ele posta em inúmeras ocasiões. Ele se deu ao trabalho de, antes do pleito começar, viajar pelo país para que o seu nome ficasse conhecido, minimamente conhecido em todos os cantos. Desde 2015. E antes disso, naqueles programas paupérrimos que a Rede TV tinha, ele sempre estava presente. Tem uma entrevista clássica com o Jô Soares, onde ele aparece. É muito interessante essa entrevista. Não sei se você recorda, mas o programa do Jô normalmente tinha 3 blocos. Eu não assisti. Eu não... Então, em suma, o programa tinha... Eu confesso que eu também não gostava muito. Mas o programa tinha 3 blocos. Quando a pessoa era muito relevante, ela tendia a ficar nos 3 blocos. Ou, às vezes, tinham 2 convidados. O Bolsonaro, a entrevista dele, se eu não me engano, não dura nem 20 minutos. No final da entrevista, a plateia do programa do Jô estava aplaudindo o Bolsonaro. Porque chegamos numa situação tão louca que ele, naquele momento, falando o óbvio, soava revolucionário. É o louquinho que fala verdades. Então, tem um momento que eles estão falando sobre pena de morte. Ele falava daquela maneira toda jocosa dele. Tem uma hora que ele até comenta uma troca de tiros assim, Ju, você seria um alvo bem grande, né? Mas funcionava. Aquilo acabou surtindo efeito entre as massas. E outra, voltando ao que nós comentamos anteriormente, sobre que grande parte da direita tem uma noção muito errônea do que ser de direita, milhões de pessoas estavam e ainda estão absolutamente saudosistas com o governo militar. Então, Bolsonaro, que se posicionava favoravelmente ao governo militar, falava abertamente que concordava com quase tudo que tinha ocorrido ali, tinha desculpas para toda a sorte dos crimes que ocorreram naqueles governos, e era um militar, ainda por cima, ele acabou ganhando muita popularidade em várias camadas de pessoas. Eu me recordo, em 2013, nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro. Acho que era uma aula de história que estava tendo na escola. Não sei o quê, mas... E o Bolsonaro, ele tem uma opinião sobre tal, não sei o quê. Quando você ia pesquisar, você vê que já tinha certas comunidades que o apoiavam. Grupos podiam ser pequenos, mas estavam espalhados por todos os lugares. Desse modo, quando vem as eleições de 2018, eu nunca me esqueci quando saiu o resultado do primeiro turno. Pessoas têm muito em mente a eleição de 2022. Ele teve muito tempo de televisão, ele tinha recursos de todos os lados agora, ele já era o presidente da República. A eleição de 2018, financeiramente falando, aquilo ali é um milagre inacreditável o quão longe ele chegou. Ele quase venceu no primeiro turno aquela eleição, sendo um candidato que boa parte dos eleitores não conheciam há pouco tempo e chegando ao cúmulo de eleger governadores quase no primeiro turno. O Zema, as pessoas se esquecem, o Zema fez um comentário simplório, elogioso ao Bolsonaro e triunfou de maneira avassaladora. No Rio de Janeiro também. O Wilson Witzel. O Witzel. O Wilson Witzel, pra você ter ideia. Nossa, que decepção o Witzel. Em todo sentido. Mas o Witzel, ele seguia essa cartilha. Ele também se aproveitou bem do zeitgeist. Ele era um juiz, ele era ex-fuzileiro naval e ele ainda estava se posicionando ao lado,
naquela eleição do homem que estava lutando contra o sistema. Do outro lado ainda tinha Eduardo Paes como adversário. Então as coisas ficaram extremamente mais fáceis. Desse modo, uma coisa eu concordo com o Renato. O Bolsonaro ele teve um poder imenso no que tange a sua popularidade. Nós vamos analisar a história, pouquíssimos políticos conseguiram mover as massas. Pouquíssimos. Se pegarmos, por exemplo, os exemplos, os melhores são ditadores. A maioria de quem consegue mover a massa são ditadores. São poucos os políticos em países democráticos que têm capacidade de levar 10 mil pessoas que seja para algum lugar. Quanto mais ele. Hoje, em pleno 2023, o Bolsonaro amanhã... 2024. Ah, perdão. 2024. Eu sei, é difícil. Demora para se acostumar. Se hoje ele falar, amanhã eu quero fazer uma manifestação ali no centro de Manaus, ele vai conseguir arregimentar um número de pessoas maior do que o governador da cidade. Com certeza, mais do que absoluta. Isso é impressionante. Eu não me lembro de nenhum político, assim, coisa regular, ter uma mobilização como esse, né? O Getúlio Vargas tinha, mas era um ditador, né? Uma pessoa que ficou muito tempo no poder. Só que, e se o senhor me permite, imagino que o Renato tem uma perspectiva parecida com a minha. O Lira Neto tem uma biografia em 3 volumes. Fantástico. É a melhor biografia do Getúlio Vargas. Ao ler essa biografia, eu achei muito interessante porque a imagem que sempre se passou do Getúlio Vargas é de um homem firme, forte, um gênio político, que chegou ao poder por suas grandes capacidades. Quando você lê o curso dos acontecimentos, soa muito mais como o homem que estava no lugar certo, Não, sim, na hora claro, certa, e muito ironicamente, em vários momentos parecia não querer estar ali. Eu não sei se você recorda daquela revolução constitucionalista que houve em São Paulo. 32. O Vargas, mesmo tendo total controle da situação, é registrado que ele escreveu uma carta de suicídio por causa desse evento. Tamanho desequilíbrio emocional que ele tinha em situações diversas. É que ele era muito vaidoso do ponto de vista político. Ele não queria perder nada, ele não queria perder nenhum tipo. Ou eu tenho controle absoluto ou não tenho nenhum. Mas indo ao encontro do que o senhor falou a respeito de mobilização de massas, por exemplo... Eu já visto o queremismo. O queremismo lembra um pouco o Bolsonaro agora. Em 45, o que surge no Brasil? O queremismo. Só que o Vargas, ele tinha o seu curralzinho político. Ok. Ele vai se tornar uma figura nacional, porque quando você monopoliza dia e noite o rádio, a mídia... Eu sei, por isso que eu falei que o Bolsonaro ainda é mais, nesse ponto, mais surpreendente que o Getúlio. Então, eu estou indo ao encontro do que você está dizendo. O que eu quero dizer é, quando você monopoliza as coisas, tende a ser mais fácil. Claro, é. Tirando, obviamente, acho que é o exemplo mais dantesco possível, mas provavelmente em todo o século XX, ninguém teve capacidade de mobilização de massa maior do que o Hitler, por exemplo. A capacidade de mobilização de massas dele é ímpar na história do mundo. Não existiu nada parecido com aquilo, mesmo homem sendo um demente em todos os sentidos. Pegamos políticos da mesma época. O Churchill, por exemplo, que era um orador tão capaz quanto o Hitler. O Churchill não era um orador de fazer discursos em lugares abertos, multidões. Eram normalmente discursos feitos para serem passados somente pelo rádio ou dentro da Câmara dos Comuns. Nunca era algo expansivo. Era sempre algo que tendia a ser delimitado. O que o Bolsonaro conseguiu, e acho que isso que torna mais deprimente o quão no chão ele está hoje em dia. A capacidade de aglutinação que ele conseguiu é tamanha. E ainda assim, ele não conseguiu se valer dessa capacidade de aglutinação para governar adequadamente o país. Vide as ações que ele tomou acreditando em toda sorte de tolos. Um fato que eu vejo que ninguém se recorda. Durante o começo assim, da pandemia, creio, meados de 2020, tinha um ministro dele, o senhor Braga Neto, geralmente candidatou a vice com ele. Tem um momento, o Braga Neto ele começa a falar junto com outros ministros, de uma espécie de novo PAC. E eles estavam planejando.
vamos investir em obras públicas, vamos investir em não sei o quê. Evidentemente, isso foi graças ao Paulo Guedes, que não apoiaria esse tipo de coisa, isso foi colocado no chão. Mas olha o tipo de pessoa que o Bolsonaro se cercava. O tipo de pensamento que ele totalmente arcaico, né? Não, exatamente. Os poucos ministros dele que conseguiram fazer alguma coisa de positiva eram figuras estritamente técnicas em áreas que ele não tinha a menor capacidade de interagir. O que envolvia a política e ele interagia de algum modo, o desastre era imenso. Porque o Steve Jobs tinha uma frase que era: faça aquilo que você é bom e delegue todo o resto. Bolsonaro tinha a capacidade de não fazer nada de muito positivo com os talentos dele e só delegar para ignóbeis. É uma coisa... É o famoso dedo podre na indicação. Não, né? Não indicou ninguém. É assustador. Eu adoraria conversar com alguém que mora no Rio Grande do Sul, porque até hoje eu não entendi como que o Bolsonaro venceu com tamanha capacidade no Rio Grande do Sul e ele não conseguiu eleger um Onyx Lorenzoni. Para ver, ele escolhe os candidatos de uma maneira tão aleatória que não, você parece leal a mim, você agora é meu candidato. Ou não escolhe, no caso, hoje, né? Exatamente. Hoje não tem capacidade de articular dentro do próprio partido, né? Não, quantos... Eu convido alguém a contar, porque eu não tenho tempo, mas certamente são muitos. Pelo menos 60% dos políticos que o Bolsonaro apoia traíram ele no dia seguinte. O Dória, né? Um monte de gente. O Dória foi... O Dória foi, acho que, o caso mais traumático. Né? Só que o Dória também, ele tinha a facilidade de... Quando a pessoa não tem muito amor próprio, quando a pessoa não tem muita dignidade, ela está disposta a essa tolice que ele fez. Camila, Bolsodória... Era o Bolsodória, exatamente. Marqueteiro, né? O Dória, ele por um curto período de tempo, ele foi maior que o Bolsonaro em questão de aprovação. Início de 2017, as pesquisas davam o Dória como segundo lugar. Muitos diziam que ele podia ser candidato a presidente e tal. O ego do cara devia estar muito ferido por ter que se rebaixar o Bolsonaro. Primeira chance. Porque, pense, ele virou prefeito de São Paulo, estando por cima do Haddad, numa vitória histórica. Virou governador do estado mais importante do país. Também, um rolo compressor. É impossível que uma pessoa dessa... A pessoa tem que ser muito equilibrada para que ela não deixe subir a cabeça. Porque professor não é uma questão apenas do cargo. Essas figuras, elas viajam para o exterior, fazendo palestras, onde recebem todo tipo de elogio. Nossa, o senhor está avançando com o Estado. Bajulação, né? Medalhas despropositadas recebidas o tempo todo sem razão prática. Então, isso acaba fazendo com que a pessoa perca a noção da realidade. Desse modo, peguemos as coisas que o Dória fez durante a pandemia. Ele chegou ao cúmulo de se hospedar em hotéis caríssimos, viajar para o exterior, quase sem preocupação em ser fotografado nesses lugares. Isso que chega a ser irônico. Não parece que ele está se escondendo ali. Ele parece que ele tinha tanta certeza do apoio que ele tinha que ele podia fazer o que ele quisesse. Foi uma aposta, né? A questão da pandemia foi uma grande aposta. Eu acho que foi a aposta que o Bolsonaro perdeu, só que o Dória também perdeu. Porque então, o Dória falou, eu vou seguir o que devia ser lógico, né? O brasileiro sempre foi pró-vacina, esse tipo de coisa. O brasileiro se orgulhava de que, olha só, nós temos o SUS da vacina para todo mundo aqui, o melhor sistema de vacinação do planeta. Então ele falou, eu vou apostar nisso daqui, vou fazer um lockdown extremamente pesado, porque o Bolsonaro tá apostando da outro jeito. Vou tentar deixar o mais aberto e leniente possível. Só que o Dória, ele se arrebentou porque... Ele fechou o estado e foi para Miami passear. Ele não foi o cara que, olha, vamos fechar o estado, mas eu estarei junto de vocês. Porque essa seria a aposta dele. O Bolsonaro fez o contrário. Ele, não, vou manter tudo aberto e eu vou estar na rua, junto com o povão. Eu até compreendo. Tudo, cara, o presidente da Argentina declarou lockdown e foi fotografado em festas e tudo. Mas o senhor teve que pedir desculpa. Que essas supostas lideranças austeras e técnicas, no começo da pandemia, o plano era: vamos trancar absolutamente tudo e vamos quase que torcer pelo melhor. O Witzel aqui no Rio de Janeiro conseguiu levar tudo à enésima potência. A questão
dos hospitais de campanha que ele não completou e por aí vai. Então, vi em certos consórcios também, em certos lugares do país, compraram coisas e coisas que não chegaram, mas isso é outra história. Só que, naquele momento, é uma coisa extraordinária, como parece que nenhum dos dois lados tentou buscar a solução mais técnica. Parece que todos foram para o mais extremo possível. Ou vamos deixar tudo aberto, ou vamos fechar a economia. Se ela levaram... Não tinha aquela frase? Nunca me esqueci disso. A economia a gente vê depois. A economia... Nossa, agora, nessa solução, acho que a mais trágica foi do prefeito de Belo Horizonte. Ele proibiu vender bebida alcoólica para quem estivesse sentado na mesa. Então você ia num bar, então você podia comer, juntar com as pessoas, só que você não podia beber bebida alcoólica. Agora, nesse mesmo bar, você poderia pegar bebida alcoólica num copo descartável e tomar do lado do bar de pé. Então é genial a solução. O Eduardo Leite não levou a cabo uma proibição de setores de lojas, certas coisas que você não poderia comprar. Está dentro da loja, o produto está lá, tem lacres. Você não sabia dessa genialidade, não? Sim. Não, foi exatamente o que a pessoa não podia comprar, por exemplo? Acho que eram itens que tendiam a ser supérfluos, assim, como brinquedos e coisas nessa linha. Nossa, mas que gênio, hein? Era muito aleatório. Você via que não tinha uma lógica por trás daquelas ações. Como eu disse, tudo que estava acontecendo ali estava sendo levado a cabo com base em ideologia barata. Ao olharmos para o Brasil inteiro, nós vimos toda a sorte de políticos tomarem ações que lançaram a economia no chão. E como eu citei anteriormente, a maior vantagem deles é que ninguém se lembra. Desse modo, professor, citamos mais cedo o Rui Barbosa, uma pessoa que destruiu a economia de um país e ainda assim consegue ser lembrada positivamente. Quantas pessoas não morreram direta ou indiretamente por causa de incompetência, por causa de recursos mal colocados, por causa de falas despropositadas em momentos de pânico? Vi de certos youtubers na época que lançaram vídeos dizendo que milhões de pessoas morreriam em tanto tempo, certas coisas nessa linha. Então, todos diziam que estavam indo pela técnica, todos diziam que estavam indo pela ciência, e nenhum estava. Isso até vai para um ponto interessante, não sei o que o senhor acha a respeito, mas durante a pandemia, a palavra ciência começou a ser utilizada quase como um subterfúgio. Eu estou cometendo esse absurdo aqui. Não, mas é em nome da ciência. Tudo em nome da ciência. Tudo em nome da ciência. Assim como hoje vemos pessoas esmagando liberdade, mas eu estou defendendo a democracia. Democracia, bem observado. Sempre tem esse chavão que é usado para justificar toda a sorte de abusos, né? O senhor permite um comentário? Eu tinha citado sobre o documentário da Revolução Francesa, né? E uma figura muito esquecida da Revolução Francesa, as pessoas lembram muito do Napoleão, lembram muito do Robespierre, do rei Luís XVI, da Maria Antonieta, mas se esquecem de uma figura ímpar naquele evento, que foi muito mais responsável por mortes em larga escala do que provavelmente até o próprio Robespierre. Um jornalista chamado Jean-Paul Marat. O Marat, claro. Marat, citamos agora essa questão de nomes bonitos, né? Marat tinha um jornal chamado Amigo do Povo. E nesse jornal ele praticamente colocava os nomes, muitas vezes, das pessoas que ele acreditava que deveriam perder a cabeça na guilhotina. Tanto que foi por causa de uma publicação desse jornal que a família real francesa teve que sair do Palácio de Versalhes definitivamente e ir para o Palácio das Tulheries. Ele inventou uma história de que a nova bandeira francesa tinha sido pisada durante uma festa realizada pelo Luís XVI no Palácio de Versalhes. Aquilo, as pessoas acreditaram. Milhares de pessoas foram à frente do Palácio de Versalhes. Tiraram o rei de lá. A situação no país começou a se degradar totalmente. E, curiosamente, lá em junho de 1793, o Marat acabou sendo morto após ter cometido crime. Ele foi assassinado, né, na banheira. Isso foi, eu acho que foi uma jovem chamada Charlotte, se eu não me engano. Contudo, pouco tempo depois, mostrando que todo movimento revolucionário ele sempre se move em prol do poder, nunca em prol do bem comum, o Marat, aquele assassino monstruoso, divulgou toda a sorte de tolice,
Eu não estou falando entre aspas, literalmente. Ele se tornou um santo na nova religião idealizada pelo Robespierre do culto ao ser supremo. A razão. Então, olha que situação. País mortos por todos os lados. Crimes por todos os lados. Vários assassinados. Igrejas queimadas. Economia mais esfacelada do que estava antes do começo da própria Revolução. E ainda assim, ouvia-se palavras bonitas, ouvia-se falar sobre liberdade, ouvia-se falar sobre fraternidade. O poder da manipulação das massas é uma coisa extraordinária em muitos sentidos. Olharmos para o Brasil, isso é muito fácil de se perceber. Voltando à questão da pandemia, crimes eram cometidos em nome da ciência. A liberdade era jogada no ralo em nome da democracia. Pessoas tinham que ser presas, às vezes, em praias em prol da segurança pública. Então, como eu citei, se é um povo que tem tanta capacidade de se auto-enganar, ele também tem uma capacidade imensa de aceitar tudo que vem do Estado com uma facilidade imensa. É surreal como o brasileiro aceita tudo que vem praticamente sem questionar. Se amanhã o Estado inventar um imposto de 80% sobre o que quer que seja, já existe sobre certas compras compradas. 117. Já é mais que 80%. Você foi bonzinho. Dá ideia para voltar 80%, que é melhor. Tem gente que apoia. Não sei se você recorda, teve aquela polêmica no passado de compras de artigos de luxo no Palácio do Planalto, pela Janja, camas, sofás, etc. Então, as pessoas se assustaram quando viram o valor daqueles móveis. Inúmeras pessoas se deram o trabalho de ir à internet defender aquilo, dizendo, não, é um palácio histórico, vale a pena, não é a sua casa, na sua casa não pode ter, mas no Palácio do Planalto tem que ter uma coisa desse nível. A pandemia causou uma divisão brutal mesmo em parte do brasileiro. Porque antes, esse tipo de defesa esquizofrênica de luxos do PT vinha de militante partidário, que estava lá afiliado. Não, agora você vê civil que nunca vai sentar numa mesa para tomar um café com a Janja defendendo a honra da primeira-dama. A gente tem uma massa, por causa da pandemia, que tudo que vem do governo, obrigado! É estatolatria, né? Só que, por outro lado, por causa da pandemia, a grande maior parte da direita rejeita tudo que vem que é ofertado pelo governo. Esse governo. Porque no próximo, se o Bolsonaro se tornar elegível de novo, se inverte a posição e, tipo, a gente tá realmente num ponto em que... eu não tô falando que é ruim isso. Não dá pra sentar, simplesmente não há mais como conversar. Com certas pessoas não tem mais clima, acabou o diálogo com a maior parte do... o Brasil tá rachado. E não vai ser recuperado. Na verdade, eu vi uma tese não, só um comentário, sobre uma janela de oportunidade de surgir alguém para fazer essa união. A morte do Lula. Porque o eleitor do PT não é um cara ideológico, não é um esquerdista. O cara que tá votando no PT lá no sertão, ele não vota no PT porque ele é de esquerda. Ele é, muitas vezes, muito mais conservador que um conservador paulista. Então, há uma janela de oportunidade com a morte do Lula, que é 10, 20 anos, chutando muito alto, de surgir um cara que consiga arraigar tanto esse público petista, que não é um cara ideológico, quanto a direita. Há uma janela de oportunidade de costurar mas vai demorar, né? Eu, pessoalmente, há uma janela, mas provavelmente ninguém vai entrar nesse lugar, porque um cara desse é um homem que move a história e o Brasil nunca produziu um homem assim. Talvez o Dom Pedro I. Talvez. Uma coisa que vocês comentaram aqui. Isso, tal como o Renato, eu acho positivo. Uma coisa que a direita fez erroneamente ao longo de toda a sua história é essa tolice de temos que ouvir todos os lados, temos que ouvir todas as posições, temos que deixar todos falar. Foi exatamente assim que boa parte dos movimentos discricionários da história ganharam poder. Nunca nos esqueçamos que o Hitler chegou ao poder legalmente. Legalmente,
Legalmente. Ele tinha o maior partido do Reichstag e foi indicado por isso pelo Hindenburg. E, obviamente, tem ações tomadas nos bastidores, só que estava dentro da lei a sua tomada do poder. E quando ele aprova a lei habilitante, após o incêndio do Reichstag, e quando ele toma poderes totais do presidente da República e do chanceler, formando aquele cargo de Führer que ele tinha, aquilo foi votado. Aquilo foi votado no Reichstag. Durante anos, esse maluco teve todo o espaço do mundo para divulgar as suas ideias. A Primeira Guerra Mundial acaba antes do final dos anos 20. Ele vai ser preso em 1923. Ainda assim, ele vai continuar propagando suas ideias ao ponto de que não vai ter como se opor. Porque, no final das contas, o objetivo é a tomada total do poder. Como que você vai conversar de maneira lógica com uma pessoa cujo objetivo final dela é a destruição total do seio da sociedade em prol de um governo ditatorial e finalmente vai perseguir você? Eu nunca consegui entender a lógica de pessoas aceitarem debates com comunistas de uma maneira muito educada, muito proba, muito simpática. Porque no final das contas, o objetivo dele, se o Estado que ele quer, que ele sonha, que ele ambiciona, existir, você não vai estar lá para poder debater com ele. Não vai, você vai ser preso morto. Você tem alguns desses web comunistas aí, vários deles têm muita vergonha, eles têm receio em falar que eles querem nos exterminar, mas tem uns malucos como Humberto Matos que ele fala que tem que exterminar mesmo. Ele já falou isso várias e várias vezes e nada vai acontecer com esse cara. O ponto do Bigode, ele... Depois que ele toma o poder, ele persegue comunistas, sociais-democratas e conservadores. Ou seja, conservador, você não pode dar abertura para maluco. Não dá para deixar esses caras falarem. E hoje o grande problema do Brasil não é o risco da extrema-direita. Não. O grande problema do Brasil está na esquerda. Claro. Eles estão legalmente atuando aí. O PCB, com seus novos quadros, a Unidade Popular, juntando todos esses web comunistas malucos. E eles vão causar um estrago nas eleições municipais do Brasil inteiro. Não, que nem agora, ontem, foi noticiado no mundo inteiro imensos confrontos entre policiais e pessoas apoiando sistematicamente o Hamas em faculdades dos Estados Unidos. Nossa, que coisa, é uma coisa impressionante. Outrora, pouquíssimos anos atrás, um youtuber muito famoso do Brasil, quando estava bêbado, pronunciou uma frase totalmente desconexa e fora de sentido. Teve sua vida jogada na lama. Ainda neste mês, teve um homem andando pela Câmara dos Deputados com a camisa pró-Hamas distribuindo panfletos. Com o seu rosto sendo mostrado ali perfeitamente. Sem ninguém falando nada para impedi-lo. Chegamos num ponto onde não é só... Antes era aquele assuntozinho, não, mas é complexo, temos que entender... que é um conflito que não tem a ver necessariamente com... Bem, compreendo o seu argumento. Mas disso, para você chegar ao ponto, temos que exterminar o Estado de Israel, temos que matar os judeus. Ao ponto que existem pessoas hoje, elas não estão brincando, elas estão falando sério. Será que esse holocausto foi tudo isso mesmo? Não, é um absurdo mesmo. Não é bem assim. Eles não odeiam judeus, eles odeiam zionistas. É muito específico. Exatamente. Nossa, tá muito... Entendi, é totalmente diferente, rapaziada. Bom, se voltarmos para o começo dos anos 20, se você falasse para algum judeu na Alemanha, a Alemanha tinha judeus integrados em suas camadas mais ricas. Boa parte dos judeus na Alemanha eram classes altíssimas. Aí você sabia, daqui a pouco mais de uma década, não é que vão apenas... e perseguir como os pogroms russos fizeram. Não, vão criar uma fábrica... vão criar dezenas de fábricas de matar pelo continente. E essas fábricas, integradas por uma malha ferroviária gigantesca, dia e noite, mesmo com um país perdendo uma guerra mundial, elas não vão parar de funcionar em prol do extermínio total do seu povo. A pessoa ia dizer que você estava completamente alucinado. Você ia ser internado no hospício. Mesmo que tudo isso
Obviamente não em tantos detalhes, porque isso vai ser levado a cabo depois. Mas o Hitler especifica essas ideias do Mein Kampf, tanto no primeiro quanto no segundo volume. Ele fala explicitamente o que ele iria fazer. E ainda assim, quando ele emerge, chega ao poder, parte da direita alemã, na figura de políticos absolutamente paupérrimos, falando explicitamente, nós vamos controlá-lo. Temos capacidade de deixá-lo sob controle. Não, para o senhor ter ideia, quando ele assume como chanceler, ele não tem a maioria dos ministros. Ele assume, se eu não me engano, na época, o Göring assume como chefe da polícia da Prússia e ele tem um ministro do interior. Creio que é isso, ele não tem todo o escopo dos ministros, porque a área dos conservadores da Alemanha acreditava piamente que tinha condições de controlá-lo. Tudo passa semanas, vem o incêndio do hashtag, curioso, né? Um evento que surge do nada e aprova atos contra toda a sorte dos inimigos do governo. Essas coincidências da história são muito engraçadas. Ainda bem que não aconteceu nada parecido aqui. Desse modo, ele consegue aniquilar os seus inimigos. Ele assume em 30 de janeiro de 1933. Em 1939, não sei tão longe não, 1936, quando ocorrerem as Olimpíadas na Alemanha, ele já ergueu um Estado totalitário de proporções incomensuráveis, ao ponto que jornais como o New York Times não tinham temor de dizer que ele era o maior político vivo do mundo. Tamanho o apoio que as massas davam à sua figura. Até o final da Primeira Guerra Mundial, um cabo aleatório, que parecia que tinha toda sorte de problemas mentais. Passa alguns anos, ele assume o poder máximo de uma das nações mais desenvolvidas do mundo, e boa parte de seus intelectuais tinham ganho prêmios Nobel de literatura, de química, de física. Eles dão o poder a um lunático, acreditando que esse lunático vai salvá-los do inimigo imaginário que eles criaram. Fora a Alemanha, o inimigo imaginário dos judeus que eles criaram na mente deles, olhemos aqui a história do Brasil, em incontáveis momentos, inúmeros inimigos imaginários foram criados. Um exemplo muito bom, durante a esquecida Guerra de Canudos, que desenrola entre 1896 e 97. Boa parte daquela comunidade de pessoas pobres, mal alimentadas, absolutamente perdidas e sem apoio do governo na região da Bahia, começaram a divulgar que um movimento de restauração monárquico estava se reunindo em volta de Antônio Conselheiro e que isso era uma justificativa plausível para não só aniquilar todas aquelas pessoas, como fechar jornais no Distrito Federal, como perseguir qualquer pessoa que apoiasse a monarquia e espancar qualquer pessoa que minimamente mostrasse contra o governo. Isso se repete ao longo de nossa história. Políticos diferentes, textos diferentes, mas os resultados são sempre os mesmos. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.